Shalom, esfaimados e sedentos por avivamento. Hoje, terça-feira, o 10º dia deste clamor profético que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo foi chamada pelo Espírito Santo para interceder pela nação brasileira. Eu quero, nesse momento, encorajar você que nos acompanha de outra nação, de outro país, que você possa orar pela nação que você está aí situado ou situada. Então, nós estamos neste clamor, 21 dias de oração e de jejum para que haja uma intervenção da parte de Deus na nossa nação. O tema de hoje, nós iremos orar pela unidade nacional e também estaremos orando por mais sabedoria para as lideranças. Estaremos pedindo a Deus que Ele una a nossa nação. Estaremos pedindo a Deus que Ele dê sabedoria, a sabedoria divina para todos aqueles que estão imbuídos em posição de autoridade. Nós estamos aqui para orar e vamos orar. Mas antes eu quero deixar a palavra que servirá como base para essa intercessão. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2 diz assim: pelos reis, por todos os que estão em iminência, ou todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade em toda piedade e honestidade. Versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Entendemos que o apóstolo Paulo aqui estava recomendando ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que viesse desenvolver um ministério sustentado em uma vida de oração por todos os homens, e especialmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Nós, como brasileiros que amamos a nossa nação, muitas vezes ficamos até exaltados quando nos deparamos com certas notícias que chegam até nós e muitas vezes injustiças, valores da palavra de Deus sendo desprezados. Mas o Espírito de Deus tem nos dito, queridos, que precisamos deixar de lado toda a indignação pessoal e assumirmos uma identidade de intercessor. Essas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo têm que ecoar, reverberar e chegar até nós como um desafio para nós intercedermos pela nação e também por todos aqueles que estão imbuídos de autoridades. Nós estaremos agora orando, vamos pedir ao Senhor, porque o texto deixa claro, quando você intercede, quando você coloca diante do Senhor as autoridades, isso agrada a Deus. E nós iremos orar nesse primeiro pedido, que haja unidade na nossa nação. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25 diz: como Jesus conhecia o pensamento deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida, toda nação dividida contra si mesma não subsistirá. Eu sempre digo que o adversário ele conhece esse texto mais do que qualquer apologeta, exegeta, estudioso da palavra. Por isso que ele dissemina tanta desunião, por isso que ele promove as brigas, as separações. Mas vamos agora quebrar e anular todo nível de discórdia, que a nossa nação ela possa marchar ao seu desenvolvimento em todas as áreas em unidade. Aqui não se trata de esquerda nem de direita, se trata de um amor pela nação e nós estamos aqui como intercessor para orar pela nação brasileira. E nesse primeiro ponto da intercessão nós estaremos orando pela unidade da nossa nação. Que você possa nos unir agora, se unir conosco agora nessa intercessão. Aleluia. Pai querido, queremos diante da tua presença levantar um clamor em direção à nação brasileira. Nós estamos segurando nas pontas do altar
clamando para que haja uma intervenção da tua parte em todos os setores desta nação. Estamos nos deparando com uma situação tão difícil. O país dividido, muitas vezes em esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, enfim. Há uma divisão flagrante na nossa nação, no campo político, às vezes também no campo religioso. E entendemos, Senhor, que a divisão, ela inviabiliza a prosperidade da nação. O reino dividido não prospera, como diz a tua palavra. E queremos agora, Deus, quebrar todo nível de discórdia. Queremos repreender todo espírito de confusão, de vingança, todo espírito de ruína, tudo aquilo, Senhor, que visa trazer dano à nossa nação. Tudo aquilo que faz com que a nação não caminhe em passos largos para o seu desenvolvimento. Eu oro, Senhor, para que esta nação, que é uma nação ovelha, tantas palavras proféticas têm sido liberadas de um poderoso avivamento, que essa nação irá ser porta-voz, que irá ser alcançada, tantas palavras, Senhor, de homens e mulheres alinhadas com o teu Espírito têm dito e proferido a respeito da nação brasileira. O adversário, sabedor disso, ele tenta inviabilizar o teu projeto, mas antes que houvesse dia, tu já existia. E ninguém pode livrar alguém que cai em tuas mãos, arrido e Yahvé, quem impedirá? Por isso eu creio, Senhor, que esse tempo que tu nos chama como igreja, como denominação, unidos, Senhor, em um só corpo, clamando por uma intervenção da tua parte, eu acredito que algo já está acontecendo. Hoje, nesse 10º dia, temos plena convicção que os ares desta nação já são outros. As nuvens acinzentadas têm sido dissipadas e o poder do Espírito Santo tem, de fato, entrado em cada estado, em cada município, em cada região da nação brasileira. Deus eterno, eu intercedo por cada pessoa imbuída de autoridade, Senhor. Que esses homens pensem de maneira republicana, que os interesses particulares, que os projetos particulares sejam deixados de lado. Traz, Senhor, um nível de temor e tremor aos corações daqueles que hoje foram privilegiados e foram investidos de uma autoridade dentro desta nação. No campo político, Senhor, esta nação, ela caminha para um caos, confusões, brigas, discórdias, ameaças, prisões. Quantas coisas desagradáveis temos visto, Senhor. A corrupção caminhando a passos largos dentro da nação, mas em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor Deus, que o adversário tem projetado para macular o solo da nação brasileira, para tentar inviabilizar este avivamento, tentarem inviabilizar o avanço da tua palavra, nós queremos, Senhor, quebrar e repreender pelo poder do nome de Jesus, quebrar toda a estrutura, todo o projeto, todo o alicerce desse projeto do adversário, do inimigo das nossas almas que visa destruir essa nação. Queremos, em nome de Jesus, profetizar que o reino do Senhor se estabeleça nos 4 cantos da nação brasileira. Queremos que a unidade, Senhor Deus, de fato aconteça. Que em nome de Jesus as pessoas venham quietar o seu coração. Oh Deus, todo espírito, todo sentimento de vingança, toda maldade do coração do homem, Senhor, em nome de Jesus, arranca neste dia aqueles que estão, Senhor, determinados com um projeto de vingança, aqueles que no seu coração estão determinados com um projeto de retaliação, Senhor, em nome de Jesus. Que o perdão que cura, que o perdão que restaura, que o perdão que promove a santidade, ele venha poderosamente sobre cada pessoa desta nação, sobretudo aqueles que estão, Senhor, investidos de autoridade. Eu oro, Senhor, para que esta nação tenha de fato, Senhor, a unidade,
tendo como âncora, tendo como vetor que vai dirigi-la a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, acreditamos que tu nos chamaste para um tempo de clamor, de jejum, porque, Senhor, tu se agrada. O texto que Paulo escreveu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, ele dizia naquela passagem, orientando aquele jovem pastor, que quando a igreja se levanta em intercessão, isso agrada o teu coração. Eu acredito, Senhor, que desde o dia 1º de junho, quando começamos a intercessão por esta nação, clamando no jejum de 21 dias, para que o solo da nação brasileira seja sarado, para que os ares dessa nação sejam encharcados com o azeite da unção e venha uma nuvem poderosa de avivamento sobre ela. Eu acredito que desde o dia 1º, Senhor, algo já está acontecendo. Eu agora me volto a interceder pela tua igreja. Senhor, como tua igreja, muitas vezes temos te desagradado. Tua igreja na nação brasileira, muitas vezes, Senhor, tem vivido uma odisseia de competição. E a desunião também tem alcançado muitos setores, Senhor, da religião evangélica, cristã. E tudo isso, Senhor, abre mais espaço para o adversário agir. Não fomos chamados, Pai, para levantar um reino pessoal. Não fomos chamados para construir uma plataforma de um reino cujo objetivo seja exaltar o nosso nome. Não. Fomos chamados, Senhor, para proclamar o nome de Jesus. Que caia por terra toda a vaidade das lideranças cristãs evangélicas. Que caia por terra todo sentimento de competição. Traz, Senhor, a unidade do corpo. É verdade que na multiplicidade, Senhor, da estrutura do corpo, nessa linguagem figurada que a tua palavra diz, que nós como igreja somos um corpo, cada um tem uma função, mas que todos possam caminhar juntos com um único objetivo, levantar e levar o estandarte da proclamação do Evangelho. Oh, Deus, nos ajuda, que a nossa palavra seja cristocêntrica. Tira todo o humanismo, Senhor. Tira todo sentimento diferente daquilo que Tu queres para a Tua igreja. Nós exercemos um papel extremamente importante, Senhor. Acreditamos, Senhor, que Tu colocasse em nossas mãos, como a Tua igreja, nesta nação, com um papel claro e definido. Por isso, não permitas que venhamos nos desvencilhar deste papel. Não permita que venhamos nos afastar, Senhor, desta missão que é interceder pela restauração, pela cura desta nação. Que em nome de Jesus venha cair por terra. Mais uma vez, Senhor, eu clamo que caia por terra todo sentimento de desunião nesta nação. Traz essa nação à unidade, no campo político, no campo social, no campo religioso, que em Cristo possamos ser um, olhando unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Todas as vaidades sejam deixadas de lado e que possamos levantar, Senhor, o objetivo central da nossa missão aqui nessa terra, proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus, cura a nação brasileira, sara esta nação. Somos brasileiros, Senhor, estamos nesse solo e em nome de Jesus, amamos esta nação. E o que estamos vendo, a desunião, toda uma estrutura projetada pelo inimigo das nossas almas, sendo levantada para que essa nação ela venha ao caos. Mas estamos aqui com a tua igreja, porque cremos que ainda há 7.000 que não se dobraram para Baal. Em nome de Jesus, acreditamos que a unidade reflete a tua natureza, a unidade gera prosperidade. Acreditamos, Senhor, que a unidade ela produz harmonia, perdão. Oh, como precisamos de mais perdão. Todo espírito vingativo caia por terra. Deus, eu oro que esta nação caminhe unida para uma grandiosa prosperidade. Toda maldade, todo desejo sádico de vingança caia por terra. Em nome de Jesus.
Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que não é Cristo caia por terra, em o nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, nos mostra vários ensinos, vários ensinamentos, que é trágico a divisão, que é terrível uma divisão. O reino não prospera, a casa não consegue ficar de pé. Jesus é o nosso modelo. Sim. Que cada um possa olhar para Jesus e caminhar com essa perspectiva, reverberando todo o ensino, todos os fundamentos deixados por Cristo. O amor, a compreensão, a tolerância, o saber lidar com o contraditório. Eu oro, Deus, une esta nação. Eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, agora nós iremos passar a palavra para minha esposa, pastora Ana Carla. Ela estará orando para que Yahvé dê mais sabedoria, que a sabedoria divina ela venha alcançar todas as pessoas em posição de autoridade, líderes políticos, religiosos, todos aqueles que estão em algum nível de autoridade nesta nação. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Tempo precioso esse de estarmos unidos em oração, como corpo, como igreja do Senhor, estarmos clamando pela nação brasileira. A palavra de Deus, ela nos direciona a isso, né? A estarmos orando, a estarmos clamando por aqueles que estão investidos de autoridade, para que caia por terra todo o intento pessoal e que eles possam pensar, né, que eles estão ali naquela posição com um propósito divino. As autoridades são constituídas pelo Senhor e que eles possam entender e venha um temor de Deus nos corações e essa sabedoria que emana do Senhor, que vem do Senhor, seja tocada na vida desses homens, em nome de Jesus. Na nossa visão, né, dentro da nossa visão doutrinária e ministerial da INSEGEC, nós temos uma declaração de fé do governo civil, que diz o seguinte: o governo civil, cremos que o governo civil é de ordenação divina para os interesses e a boa ordem da sociedade humana e que os magistrados devem ser objeto das nossas orações, bem como devem ser conscientemente honrados e obedecidos, exceto exclusivamente nas coisas que se opõem à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e é o príncipe dos reis da terra. Essa é a nossa declaração de fé no governo civil, que nós reconhecemos essas autoridades constituídas, porém não devemos orar por eles e não devemos nos dobrar como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como agentes do reino de Deus, a leis ou até mesmo aquilo que são colocados na nação, né, como leis, para que nós não venhamos nos dobrar diante daquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. E em Tiago, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, amados, nós vamos orar nesta hora para que essa sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, pacífica, amável,
compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Seja essa sabedoria que venha reger a vida desses magistrados que estão aí na nossa nação, também na presidência, no Congresso Nacional, o Senado, que todos eles, os pastores, os apóstolos, todos aqueles que estão investidos de autoridade nessa nação, pais de família, sacerdotes, sejam todos alcançados por essa sabedoria que vem do alto, para que possamos viver uma vida, em paz, e a nossa nação, ela receba o shalom de Deus, a bênção de Deus se estabeleça sobre a nossa terra. O Brasil é uma terra abençoada. O Brasil é uma terra eleita pelo Senhor. Há um povo de Deus nessa nação. E nós, como igreja do Senhor, somos chamados a interceder, a clamar por essa sabedoria na vida desses homens e mulheres, em nome de Jesus. Então, queridos, nessa hora, nós convidamos a você a estar dobrado no seu espírito, estar contrito em seu espírito, como filho de Deus, como autoridade na terra, como igreja do Senhor, investida de autoridade no nome de Jesus. Nós podemos trazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para o Brasil, seja trazido através do clamor dos seus filhos na terra. Nós temos a autoridade de filho. E podemos clamar ao Senhor e trazer e dizer: Senhor, venha o teu reino sobre o Brasil. Aleluia. Estabelece a tua vontade sobre a nação brasileira, porque o Senhor é poderoso para inclinar o coração dos homens. A obediência e a submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Rei. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua presença. Declaramos que não há outro Deus além de ti, não há outra rocha que nós conhecemos. Tu tens todo o poder e toda a autoridade, Senhor. E é em teu nome que nós estamos nesta hora bendita do Senhor, orando e pedindo que o temor do Senhor seja, ó Deus, gerado na vida de cada homem, de cada mulher, Senhor, que estão investidos de autoridade, em posição de autoridade. Nós cremos, Senhor, que o Brasil é uma pátria abençoada por ti. E que aqueles, Senhor, que estão hoje nos poderes executivo, legislativo, judiciário, também, Senhor, aqueles que estão investidos de autoridade eclesiásticas, aqueles que estão investidos de autoridade na família, Senhor, que cada um deles nessa hora venha, Senhor, diante de ti, dobrar-se, compreendendo que tu és o único Deus, que há princípios e leis espirituais, Senhor, que estão e que denunciam no reino espiritual todo desvio de conduta, toda inclinação contrária, Senhor, que tem transgredido, que tem ferido princípios eternos e que com isso tem trazido sobre, Senhor, aqueles que estão debaixo dessa autoridade, um nível de maldição, de escassez, de malignidade, de impurezas, Senhor, de julgo.
Em nome de Jesus, nós clamamos para que a retidão do Senhor, que o temor e o tremor do Senhor venha a esses corações. Que esses homens tremam diante de Ti, Senhor, e reconheçam o Teu poder, a Tua sabedoria. Reconheçam que não há outro Deus além de Ti. Nós oramos, Pai, para que seja gerado esse temor. O temor é o princípio da sabedoria. Que todo intento maligno caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, damos-te graças. Elevamos, Senhor, em oração o país, o nosso país, o Brasil. E os homens e mulheres que estão em posição de autoridade. Intercedemos, Senhor, pelo presidente dessa nação. Meu Deus, quem é o homem diante de Ti? O homem não é nada, Senhor. É como um conto ligeiro, é como a erva que de manhã nasce, cresce, à tarde murcha e cai. Pai, que cada um deles venha entender essa condição de fragilidade, Deus, em nome de Jesus, de dependência de Ti, Senhor. Oramos, meu Deus, pelos ministros, pelos senadores, pelos deputados, pelos governadores, secretários, prefeitos, vereadores, juízes, forças armadas, e por todos aqueles que de alguma forma exercem autoridade sobre nós. Que Teu Espírito repouse sobre todos eles. E que o temor e a sabedoria ornem seu caráter. E de Ti dependam em tudo quanto fizerem. Que o conhecimento lhes seja agradável, e o bom siso os guarde, e a inteligência os conserve. Que o entendimento os livre do caminho mau e de homens maus. Ó Senhor, nós clamamos, Senhor. Oramos a Tua palavra. Em fé nós cremos que o Teu Espírito está gerando algo novo. Sim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todos os demônios, todos os principados, todos os dominadores desse mundo tenebroso que tem influenciado esses homens para o mal, eles sejam agora, Senhor, atados, expulsos, e esses homens cheguem à consciência de quem eles são e de que eles dependem do Senhor. Que essa posição traz sobre eles uma responsabilidade. Em nome de Jesus. E que essa responsabilidade pesa sobre os seus ombros. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que venha esse temor. Sim. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha cercá-los. Que cada um desses homens, esses dirigentes, homens e mulheres, inclinem os seus ouvidos aos Teus conselhos e façam o que é reto diante de Ti. Que eles sejam levados ao caminho da obediência e da integridade, para que possamos viver em paz, piedade e honestidade. Oramos para que o justo permaneça nos postos de comando da nação. Pai, que todo iníquo, que todo injusto seja removido, Senhor. E eu falo, meu Deus, de espíritos malignos que têm influenciado essas pessoas. Na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos, Pai, declaramos que eles sejam livres.
Que eles sejam livres em nome de Jesus. Que eles tenham a consciência, meu Deus, da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Que a pureza do Senhor venha sobre eles. Aleluia. Estabelece, Senhor, aqueles homens e mulheres irrepreensíveis aos teus olhos. Sim, Pai, que eles permaneçam em posição de autoridade, mas que os ímpios sejam eliminados do nosso governo e os desonestos sejam desarraigados. Remove os corruptos e dúbios de coração e firma os que colocam a nação acima dos interesses pessoais ou interesses partidários. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos para que eles sejam hoje, Senhor, tocados de uma forma profunda. Que o teu temor, Senhor, assim como o Senhor liberou um temor sobre aqueles moradores, aqueles que estavam estabelecidos em Canaã, e o Senhor colocou o temor do Senhor sobre eles, para que quando o teu povo entrasse na terra para tomar posse daquele território, mesmo com lutas, Senhor, aqueles poceiros estavam ali trêmulos, tremendo pelo temor, Senhor, do teu povo que estava ali tomando posse daquele território. Como igreja do Senhor, nós nos posicionamos para entrar, Senhor, no território brasileiro. Dá-nos sabedoria, Senhor. E nós te pedimos que o teu temor, que é a base, que é o princípio da sabedoria, se apodere de cada um desses poceiros e eles saiam e o território brasileiro seja liberado para que os princípios do Senhor e aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre essa terra, Senhor, seja manifesto nesses dias. Seja, Senhor, essa terra tomada pelo mover do teu Espírito e da tua palavra. Que haja, Senhor, um fluir da tua palavra, Senhor. Que cada um desses homens e mulheres investidos de autoridade possam clamar e pedir: sabedoria seja minha irmã. Sabedoria tome a direção em nossas vidas. E que todo interesse escuso, todo interesse maligno, todo interesse que visa trazer males e oprimir o povo, Senhor, oprimir as viúvas, os órfãos, negando a assistência devida a cada um deles, caia por terra agora em nome de Jesus. E que venha o princípio, Senhor, o princípio de um governo de justiça, de sabedoria, de direcionamento divino. Que cada um desses homens, Senhor, possa entender que Yahvé é Rei, que Jesus é o Rei dos Reis e que governa sobre a nação brasileira. Nós clamamos e declaramos: venha o teu reino e estabeleça a tua justiça, Senhor, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, nós cremos e declaramos em fé que algo novo está vindo à luz, está sendo estabelecido, Senhor, sobre a nossa terra, sobre a vida de cada um desses homens. Nós proclamamos salvação, libertação, curas, Senhor, emocionais. Que em nome de Jesus, todos os demônios que estão por trás dessas ações sejam manietados agora em nome de Jesus de Nazaré. E possamos ver, ouvir, sentir, Senhor, que tu estás fazendo algo novo no Brasil. Declaramos Brasil
As tuas eiras estão cheias do trigo da palavra de Deus. E os teus lagares estão transbordando do vinho novo e do azeite da unção, quebrando todo jugo que tem sido lançado sobre esta terra. Quebra o jugo, Senhor. Estabelece o governo do justo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. seja dada a ti, Senhor. Estamos felizes porque acreditamos que todas as orações que têm sido feitas em prol desta nação está diante do trono de Yahvé. Eu não tenho dúvida que o Senhor, o Todo-Poderoso, Yahvé, Ele está de fato agindo. Quero que você pense no Brasil, ore por esta nação, sem nenhum viés político, partidário, ideológico, mas que você pense o Brasil como um celeiro de profeta, como uma nação ovelha, como uma nação que tem sido alvo de palavras proféticas, que aqui e daqui brotará um poderoso avivamento. Que Deus nos ajude, nos oriente, traga no nosso coração um peso intercessório, que venhamos amar esta nação e que venhamos continuar como intercessores para que Deus realmente venha sarar toda a nação brasileira. Vamos marchando e dando glória. Shalom, irmãos. Deus abençoe todos vocês e que possamos sim carregar esse peso de intercessão pela nossa nação. O Brasil é uma terra abençoada, é uma terra, um celeiro de vidas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu creio que daqui da nossa terra virá um avivamento poderoso para as nações da terra. Então, que possamos assumir a nossa posição, trazer a terra brasileira diante do Senhor todos os dias, proclamando que algo novo está vindo à luz e que possamos entender e perceber isso, que Deus está fazendo, Deus está sarando a nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Shalom e vamos marchando e dando glória.